Olá, pessoal. Mais uma vez para o nosso encontro aqui de estudos de jurisprudência. Estou com meu amigo Dorival Valtrudes Deusman. E a gente, hoje, 6 de junho de 2020, a gente, pelo menos eu fico feliz porque a gente está progredindo no estudo dos informativos e a gente discutindo, vamos tentar bater o de 2020 do STF, depois iremos fazer o estudo do STJ. Como a gente estudou o 973 do STF na semana passada e adotando a sistemática de revisão, antes de a gente iniciar um novo estudo informativo, a gente vai fazer a leitura aqui do resumo dos informativos da semana passada para a gente começar o estudo do informativo desta semana, do 974, tá bem? Então, sejam todos muito bem-vindos e obrigado por estar nos assistindo aqui o nosso encontro, o nosso bate-papo. Meu amigo Dorival, por gentileza, faça a leitura dos resumos. É o informativo 973 do STF. Direito Constitucional. O princípio da igualdade e sistema de cotas. É inconstitucional lei distrital que prevê percentual de vagas nas universidades públicas reservadas para alunos que estudaram nas escolas públicas do Distrito Federal, excluindo, portanto, os alunos de escolas públicas de outros estados da federação. Esse teve uma modulação dos efeitos, não foi isso, nesse julgado? E esse julgado foi de 2000, foi de uma lei referente a 2004, e aí ele só passou a ser exigível a partir da data do julgamento, né? Não sei se foi do E julgamento ou do trânsito do julgado, né? isso, a partir do trânsito julgado do julgamento, né? Que foi 9 de maio de 2012. É isso? Certo. E cadê ele? Ou seja, ele diz que essa lei é inconstitucional, né? Justamente com base no princípio da isonomia. Foi isso mesmo ou não? Isso. Isso. Ela é materialmente inconstitucional porque ela estabelece distinção entre brasileiros e ela promove discriminação em razão da origem. Eita. Com esses argumentos, o STF afastou a aplicação da lei. Porque o aluno de escola pública do Estado do Distrito Federal, a rigor, não tem nenhuma diferença de um outro aluno de escola pública de outro Estado da Federação, não é isso? Então, acho que o STF Verdade. andou bem nesse sentido de julgar inconstitucional. Vamos para o Verdade. próximo. Oi. Decisão bem raiz, né? É bem aí, exatamente. Vamos lá. O próximo é sobre a liberdade de expressão. A proibição da entrevista com Adélio Bispo, autor da facada contra Jair Bolsonaro, não significou censura nem restrição indevida à liberdade de imprensa. Nessa decisão, houve um pedido da revista. Vamos só dar uma recordada aqui no nome da revista, né? Cadê? Eu não estou conseguindo localizar aqui, mas houve um pedido por parte de uma revista ou de um jornal de grande circulação para fazer uma entrevista com Adélio Bispo e saber a versão dele para o crime, né? Então, assim, como o STF entendeu que como ele tinha pedido, como a defesa tinha entrado com pedido de inimputabilidade, né, por transtorno delirante persistente, o STF acreditou que seria melhor impedir a realização para que não houvesse prejuízo para a defesa, né? E com esse argumento afastou a decisão da lei e afastou, inclusive, um princípio democrático supremo, né, que é a liberdade de expressão. Exato, é isso que eu ia comentar agora, porque por isso que é importante a gente estudar os informativos e saber quais os casos que ele faz a técnica de confronto do distinguishing. É exatamente dizer por que não se aplica a regra geral, o julgado, o precedente do STF ou do STJ em determinados casos concretos. E às vezes só muda o nome da figurinha, né?
personagem para poder aplicar. E já se aplica. Quer dizer que ele se aplica ou se não se aplica. Ok, vamos adiante. O próximo assunto é sobre competências federativas, né? Além da União, os estados, o Distrito Federal e os municípios também podem adotar medidas de combate ao coronavírus, considerando que a proteção da saúde é de competência concorrente. O presidente pode definir atividades essenciais, mas preservando a autonomia dos estados. Esse foi um julgado emblemático dentro do nosso contexto de pandemia, e aí, justamente visando dar uma segurança jurídica maior, acho que o STF também andou bem ao informar que os estados e municípios têm a competência para adotar medidas de combate ao coronavírus. Achei que foi muito correta essa posição também. Lembrando que no nosso estudo, a gente tem a nossa opinião, mas a gente tem que observar o que as cortes estão dizendo. É o que cai na prova, não é o que você acha daquele julgado, né? Verdade. E uma coisa interessante é que o STF não tornou inconstitucional nenhuma lei, nem a lei estadual, nem a lei federal, né? Só disse que elas são compatíveis com o regime democrático, né? Uma competência concorrente, ela preservou a competência federal para estabelecer regras gerais, mas ela assegurou aos municípios e aos estados a palavra final, né? Na edição de normas complementares. Então, do meu ponto de vista, também foi muito bem a decisão do STF. Perfeito. Só lembrando que a lei é a 13.979 de 2020. É a lei editada para medidas para o enfrentamento do coronavírus. E acho que é isso, né? Sim, teve um decreto também, né? Isso não. Mais alguma coisinha, né? Não, a discussão depois foi porque o STF houve um questionamento se a lei deveria ser, a lei 13.979, deveria ser lei complementar ou lei ordinária, né? E aí certo. O STF disse que não era necessário lei complementar porque não se enquadrava na exigência do artigo 23, né? A exigência de lei complementar para fixar a norma de cooperação entre a União, Estado, Federal e município. Nada a ver, nada a ver. Não se tratava no caso de cooperação. Aí ele afastou desse sentido o argumento. Perfeito, perfeito. Joia. Vamos para o próximo? Acho que tem mais alguma coisa para comentar nesse julgado? Não. É por ser um assunto contemporâneo, né? A gente já está bem... Vamos lá, próximo é a intervenção. Aliás, próximo é competência legislativa. Ainda no assunto, né? É constitucional lei estadual que autoriza a comercialização de bebidas alcoólicas nas arenas desportivas e nos estádios. E é inconstitucional lei que determine aos titulares das serventias judiciais que façam microfilmagem dos documentos arquivados no cartório. São duas decisões sobre competência legislativa que a gente pode ler em conjunto porque trata sobre a análise de constitucionalidade, né? Na primeira, o STF julgou constitucional a lei estadual que autoriza a comercializar bebida alcoólica nos campos de futebol, né? É uma decisão bem controversa, como a gente tinha aqui discutido. E um dos argumentos do STF maior foi dizer que a FIFA já fazia isso em campeonatos mundiais, né? Então, e que a lei do torcedor, ela fazia uma ressalva à venda de bebidas nos campos, mas não de bebidas alcoólicas. Então, assim, a gente está tentando entrar na porta pela fresta, né? Mas a gente compreende. Mas só lembrando que, vejam que na hora da prova, que a gente faz prova de concursos também, eu tive essa experiência, pelo menos em um dos concursos, em que o enunciado exatamente é isso aí. É constitucional ou inconstitucional. Se a gente não tem um estudo prévio desses julgados, fica muito difícil a gente dizer se o STF ou o STJ decidiu pela constitucionalidade ou não. Então, só para a gente ter uma noção, né? Se a gente nunca pegou essa matéria e a gente pega esse enunciado, é constitucional lei estadual que autoriza a comercialização de bebidas alcoólicas nas arenas desportivas e nos estádios,
confesso que a tendência de eu marcar essa alternativa como incorreta era grande, né? Porque aí, até onde a gente se sabia, veja, aqui, só fazer um adendo. Esse caso foi uma particularidade em uma lei de determinado estado, né? Então, a regra ainda é que me parece que a comercialização é proibida. Mas neste julgado, o STF disse que era constitucional, né? Verdade, Thiago, mas ele, sobretudo, ele reconheceu que os estados podem editar lei autorizando a venda de bebidas alcoólicas. Ele não disse que estava liberado a venda de bebidas alcoólicas. É diferente, Perfeito, né? perfeito. E é o chamado, como tu disseste aí, o alô Sebrasp, né? É É uma questão verdade. estritamente Sebrasp. Então, assim, a gente olha para o enunciado e já sabe ali, olha, a próxima prova SESP pode dar uma sacada que esse assunto é um forte convidado, né? Com certeza, com certeza. O outro da microfilmagem, cadê? O outro tabu que foi mais foi dizendo que os estados não teriam competência para Legislar. determinar a microfilmagem de documentos arquivados nos cartórios extrajudiciais. Isso aí é um pouco complicado, não complicado, mas é um pouco fora do comum, porque envolve a lei de registros públicos, né? Isso, Certo. e, em tese, é o seguinte: se o STF entendeu que a obrigatoriedade de arquivar os documentos por microfilmagem seria um ônus exagerado que não se poderia cobrar dos cartórios, dos donos de cartório, né? Até porque a lei de registro civil possibilitava outros tipos de arquivamento menos onerosos. Certo. Só lembrando que os tabeliões, eles são delegatários do Estado, não é isso? Você tem vias extrajudiciais. Uma ótima opção de carreira também, né? Inclusive, a gente vê muitos amigos juízes e procuradores tal, deixando o ofício nas suas respectivas áreas para embarcarem na área notorial. Então, a gente vê que é uma liberdade muito grande que os notários hoje têm no Brasil, né? E, veja, a, a, a lei que permite o notário utilizar sistemas de computação, outros tipos de registros menos onerosos para gravar registros públicos, ela se sobressaiu até em cima dessa lei estadual, né? Então, para a gente entender como é a influência, né? E a liberdade que eles têm para definir qual o meio de arquivamento mais eficaz, Apropriado. desapropriado. Excelente. Simbora? Então, vamos embora. Agora a gente chega na intervenção. A Constituição Estadual não pode disciplinar sobre intervenção estadual de forma diferente de regras previstas na Constituição Federal. Eu lembro Isso aí eu desse. vou deixar para o nosso procurador aí, chefe. Nesse caso, foi porque a Constituição Estadual tinha incluído um inciso de uma hipótese nova de intervenção estadual que não estava prevista na Constituição. Então, foi declarado, acho que a inconstitucionalidade foi isso, desse dispositivo, para dizer que não, os estados não podem incluir nenhuma hipótese de intervenção que não esteja previsto na Constituição. Basicamente é isso, né? Justamente pelo Verdade. equilíbrio do Pacto Federativo. Isso. Lembrando que as hipóteses estão previstas taxativamente no artigo 34 da Constituição. Ok? É, Então, assim, o da depois. 34 é a União dos Estados, né? Isso. E 35 vai ser os É estados dos e os Estados municípios. Unidos. Perfeito. Bem E pontuado. existe um termozinho, princípio da simetria, né? A gente sempre, esse termo é bom a gente sempre usar para quando a gente se falar, quando a gente se referir às constituições estaduais. Por quê? Porque o princípio da simetria ele estabelece que as previsões federais elas podem ser aplicadas, mas a gente não pode ampliá-las na maioria dos casos. E esse caso de intervenção é um caso desse, né? Assim, ela pode ser replicada a norma federal, mas não ampliada, porque aí feriria esse princípio.
Maravilha. Maravilha. Muito bem observado. E agora partimos para direito penal, né? Não, tem. O que eu disse já falou, né? Direito penal, perfeito. Foi notarial, a gente falou sobre a questão da constitucionalidade. E aí, em direito penal, a gente vai ver 3 pontos: princípio da insignificância, arrependimento posterior e tráfico de drogas. No princípio da insignificância, o STF vai entender que é possível aplicar o princípio da insignificância para o furto de mercadorias avaliadas em R$ 29,15, mesmo que a subtração tenha ocorrido durante o período do repouso noturno, e mesmo que o agente seja reincidente. Esse caso aqui, eu acho que é bem interessante a gente destacar. O fato seguinte, é que o princípio da insignificância ele tem que estar em mente, a gente quando vai aplicar ou não é reincidência, não é se houve agravante, mas a verificar o quanto do bem jurídico foi afetado, né? Se a gente ter isso em mente, né, que o princípio da insignificância ele serve para verificarmos o bem jurídico tutelado, quanto que ele foi atingido, e se na ponderação entre esse atingimento desse bem jurídico tutelado e na garantia da lei, da ordem, ele é válido, né? Porque a princípio da significância, como a gente já observou no julgamento passado, ele exclui a tipicidade do crime. Quer dizer, deixa de ser crime. Não somente ele não é punível, deixa de ser punível, mas ele deixa de ser crime propriamente, né? É a Então é tipicidade bom material, né? ficar atento nessa bom ficar atento nessa ressalva do STF, né? E o que fez incidir o princípio da insignificância não foi a ocorrência de primariedade, tá? Não, mas o bem jurídico tutelado em si, né? Mas veja que, assim, por mais que possa parecer boba a matéria, ela foi bem controvertida, tanto a ponto de chegar no Supremo Tribunal Federal, em razão do valor da quantia furtada, né, de R$ 29,15, e que certamente alguns juízes devem ter, e embargadores devem ter acatado, dizendo que não se aplicaria o princípio da insignificância por causa da reincidência acredito que seja uma circunstância agravante, né, do repouso noturno. Porque se a gente realmente observar, a conduta ela preenche aqueles requisitos lá do crime, né? O que é crime? A conduta típica, antijurídica e punível, né? Adotando a teoria tripartite, né? Então, mas aí o que acontece? Essa tipicidade do crime, ela é clara. Houve o furto, houve a lesão, né? Mas Tipicidade se a gente formal, né? pensar mas se a gente pensar na tipicidade material, né, e o direito penal é a última ratio, né, que a gente vai utilizar, né? Então, Sim. se a gente que a gente vai verificar que tipo a tipicidade material substancial, ela vai ser realmente a lesão, o perigo de lesão ao bem jurídico. Mas essa lesão, esse perigo, tem que ser relevante. A gente poderia acrescentar aqui na tipicidade material, né? A relevante lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico protegido pelo direito penal. Uma vez que o direito penal é utilizado como última ratio, né? Assim, a última coisa que a gente deve utilizar é o direito penal para se fazer valer o cumprimento da lei. Maravilha. Faltam apenas 3 julgados para a gente começar o nosso próximo. Vamos embora. Arrependimento posterior. Aplique seu arrependimento posterior para o agente que fez o ressarcimento da dívida principal antes do recebimento da denúncia, mesmo que somente tenha pago os juros e a correção monetária depois. Mais um caso, né, que a gente bem acha do que como foi aplicado, né? Então, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela possibilidade de arrependimento posterior, no caso do agente que tenha feito o ressarcimento da dívida principal antes da denúncia, não da renúncia.
mas somente pagou depois os juros e a correção monetária. E engraçado que antes, né, logo no início da advocacia, eu achava essa questão de juros e correção monetária boba. Não, a rigor não influiria tanto, né, nos valores, né, de uma condenação, etc. E com o passar dos anos, né, que a gente vai advogando, a gente vê o quanto a questão dos juros e da correção monetária são importantes para a determinação de uma quantia ao final do processo, porque eles podem aumentar significativamente o valor de uma condenação. Então, às vezes a gente acha que é apenas 10 mil, só que dependendo dos anos que o processo tramita, essa vida de repente pode até quase dobrar, se brincar, né? Chegar a 20 mil, por aí vai, ou E no, mais, um pouco menos. Então, só por causa dos juros, né? Só para a gente ter uma noção, a poupança está dizendo que uma média de 6% ao ano, né? Os juros que se aplica normalmente é de 1% ao mês, então 12% ao ano, né? Então, mais a correção monetária. E aí tem outras questões, né, que se discute, né, a questão da aplicação da taxa Selic, que envolveria juros e correção, né? Mas que é extremamente importante. Assim, são parênteses, né, para dizer que nesse caso do arrependimento posterior, o agente só fez o pagamento da dívida principal, mas não fez da juros e correção. Então, por causa disso, certamente as instâncias inferiores disseram que não era possível aplicar o arrependimento posterior, né? Benefício. também só fazendo outra ressalva, assim, é aquela questão, né? É, apesar da relevância ou irrelevância, né, o que a gente tem que entender é o seguinte: quando você involuntariamente foi. É aquela velha história, né? Você tem um celular e o dono foi. Aí você diz, o dono levou o celular, né? Uma brincadeira, gente fala. Mas, tipo, quando você foi privado de gozar do seu bem, tá entendendo? Assim, a gente não pode considerar somente o valor do bem em si, sem os acessórios. Por quê? Porque aqueles bens, eles têm rendimento, a grande maioria, né? Então, assim, quando alguém rouba de mim uma mercadoria que eu poderia empregar para vender num mercado, numa farmácia, né? Numa indústria, ele não está me privando do valor da mercadoria, mas ele está me privando de quanto aquela mercadoria me renderia, né, no período. Então, daí também essa necessidade da gente observar e também entender por que as instâncias inferiores fizeram tanta, tiveram tanto apego, né, a essa questão, né, do ressarcimento quanto aos acessórios também, né? Porque realmente a privação do bem é referente ao bem em si e a todos os rendimentos que eles possam vir a produzir, né? Perfeito. E agora, sobre o tráfico de drogas, temos que é possível que o juiz negue o benefício do parágrafo 4º, artigo 33 da Lei de Drogas, pelo simples fato de o acusado ser investigado. É uma pergunta. É possível que o juiz negue o benefício do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, que fala sobre O benefício os delitos, se as penas, privilegiado. isso, privilegiado, né? Sobre a redução, né? Tráfico privilegiado, isso. Isso, tráfico privilegiado. É possível que o juiz negue a redução, né, por tráfico privilegiado prevista na lei de drogas, com base no fato do acusado ser investigado em inquérito policial ou ser réu em outra ação penal que ainda não transitou em julgado. Então, a gente vai ter duas decisões conflitantes que a gente deve comentar, né? Vamos lá, Felipe? Não, pode falar, pode continuar. Então, o STJ respondeu o seguinte: olha, eu não posso aplicar o benefício do tráfico privilegiado para quem responde inquérito ou processo ainda não transitado e julgado, né? Então, o STJ afasta esse benefício, ele considera como um impedimento. O STF, por sua vez, ele diz que não se pode
negar a aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, mesmo que esteja em fase recursal, sob pena de violação do artigo 5º, princípio da versão de não culpabilidade. E essa decisão do STF, eu, sinceramente, particularmente, aplaudo bastante, né? Porque, de fato, de acordo com o princípio da presunção de não culpabilidade, ninguém vai ser considerado culpado até o trânsito julgado. A gente passou por um turbilhão aí de discussões sobre esse princípio, se deve ser considerado somente o trânsito julgado, se deve ser considerado a partir do julgamento de segunda instância. E a gente ainda tem uma certa celeuma em relação a isso, porque a gente tem o que a lei prevê e o que alguns tribunais prevêem, né? E são conflitantes na maioria dos casos. Mas a gente não pode deixar de negar, nesse conflito de entendimentos, a Constituição é quem tem que prevalecer, né? Então, num julgamento singular, o réu não pode ser impedido de obter benefícios legais pelo entendimento conflitante de algum outro juiz, né? Assim, na dúvida, segue a Constituição, que ela é teu norte. E você ser impedido de um benefício por causa de um inquérito em andamento, e ao final você pode ser absolvido, pode ser até nem sequer indiciado por uma ação penal, né? Que não transitou em julgado, realmente faz você se sentir prejudicado, né? Por pelo entendimento particular de alguns juízes, né? Acho que nessa questão assim, o STF mandou bem, o STJ, de fato, precisa dar uma discutida melhor, né, nessa situação, e precisa também olhar com um norte maior a Constituição, né? Eu concordo, Dodge. Eu acho que, na verdade, assim, só fazendo outro parênteses, quando o professor Márcio ele coloca no resumo uma pergunta como essa, né? É possível que o juiz negue benefício lá do tráfico privilegiado da lei de drogas pelo simples fato de o acusado ser investigado em inquérito policial, o réu em outra ação penal que ainda não transitou em julgado, é justamente para chamar a atenção dessas duas correntes. As revisões são boas até para a gente relembrar essas particularidades, né? Então, às vezes, nesse caso aqui, o STJ entende que não é possível aplicar o benefício. Já o STF entende que é possível. E em provas, principalmente em provas de magistratura, como procurador da República, concursos mais concorridos, o enunciado geralmente coloca o seguinte, né? Para o STF, é possível que o juiz negue benefício tal, 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 tal. Então, aí a gente precisa ter um cuidado redobrado quando a gente está respondendo a prova para saber qual a posição das cortes superiores sobre aquela matéria, de forma específica. Lembrando que aí tem, inclusive, alguns casos no STJ, a quinta turma pensa de um jeito e a sexta turma pensa de outro. Então, o nosso estudo precisa ser, neste caso, aprofundado. Não basta a gente ter uma noção. Então, enquanto as ponderações, eu acho excelente. Realmente, acho que a Constituição sempre é o norte, né? É o ápice da pirâmide, que a gente deve estar tendo como guia. E já fazendo outra sugestão aqui de estudo, né? Pelo menos uma vez por mês, tente ler a Constituição inteira, né? De cabo a rabo, porque é como se fosse uma bíblia no nosso mundo jurídico, né? Então, a gente precisa saber bem o que diz a nossa Constituição, né? Não apenas o artigo 5º, que boa parte das pessoas só estuda o artigo 5º, né? E é isso. Eu acho que, deixa eu ver se tem mais alguma ponderação. Sim, e a outra coisa que eu queria comentar que o Dorival falou a respeito do posicionamento das cortes, principalmente do STF.
é incrível como ainda existe uma insegurança jurídica e depende muito da composição. Veja que em intervalos curtos de tempo, diria, que, por exemplo, aqui vem aquela discussão da prisão em segunda instância, com base nesse princípio da não culpabilidade. Então, se presume que o réu é inocente até o trânsito em julgado, ou se já em segunda instância, pela confirmação do Tribunal de Justiça ou do TRF, já seria suficiente para exercer o juízo de cumprimento provisório da pena. Né? Mas já visto aqui, já houve uma confirmação. Né? E nesse meio tempo, acho que em 2006, houve essa permissão, e acredito que foi ano passado, em 2019, já revendo esse entendimento, dizendo que não é possível, né, a prisão em segunda instância. Eu Então, só. Pode terminar. então assim, isso é algo que a gente precisa sempre estar antenado, né, para poder a gente saber o que as cortes estão adotando naquele período, né. Basicamente era isso que eu queria colocar. Eu só queria fazer uma ressalva aqui, que é um posicionamento mais primeiro foi uma observação que um professor fez durante essa semana, que é o professor Maurício Moitinho. Ele fez uma live e tal, e aí fazendo umas discussões lá, ele lembrava, né? Olha, a gente tem que ter sempre cuidado para não misturar o sentimento pessoal com o entendimento da jurisprudência. Perfeito. Porque alguns casos ele tem nome, sobrenome e endereço. São meio que não são só emblemáticos, mas como eles são lembrados por pessoas, pelos seus patronos, né? Por quem aquele processo se referiu. Esse caso aí do STJ, do STF e STJ, essa discussão, ela tem uma clara referência ao processo do ex-presidente Luiz Inácio, né? E a gente tem que começar a distinguir isso e começar a ter uma coerência, né? A ter não só uma coerência, mas a gente formar um princípio moral da gente, que a gente tem que julgar a tese, a gente não tem que julgar as pessoas. Um posicionamento particular meu é o seguinte, é que eu acho muito estranho o STF julgar processos de pessoas. Eu, sinceramente, acredito, defendo que no STF se devia julgar causa, sem dizer a quem aquele processo se refere. Por quê? Porque a depender de quem seja o titular do direito ali, a mídia, a sociedade pode influir ou não no julgamento, né? Fazendo pressão e tal. Quando, na verdade, a questão não é essa. Quando se vai julgar, para a gente ter uma ideia da importância do STF, quando ele vai julgar lá um tema, ele não está julgando um tema para um caso concreto, a maioria das vezes. Ele está julgando um tema para aplicação generalizada no país. Inclusive, no meu ponto de vista, temas particulares que se referem somente a uma querela, eles não deveriam nem chegar à corte. Então, assim, o que devia chegar ao STF não era lá o recurso lá do fulano, recurso de fulano de Pernambuco, o recurso de fulano do Amapá. Não, o que deveria chegar no STF é, olha, essa tese aqui que chegou, igual uma prova de concurso, quando a banca vai examinar, não tem identificação. Ele tá julgando. E aí eu acho só isso, né? Que a gente deveria aperfeiçoar o julgamento do STF para que fossem julgados os temas, e não as pessoas, não as bancas de advocacia, né? Então, para tentar dar uma melhorada, né? Nessa jurisprudência nacional e evitar essa celeuma. Eu acho que concordo, meu amigo, concordo. Acho que a gente tem que olhar assim, naturalmente os fatos e o direito, mas tem um outro lado, né, que a gente não pode desprezar as pessoas, tal. Mas eu acho que o que você quer dizer é o seguinte, que alguns casos são julgados pela pessoa e não pelo o delito que ela eventualmente cometeu e etc. É tipo, eu afastaria os fatos do julgamento do STF, entendeu? Deixaria só a tese em si. E assim, olha, o que é que vocês entendem sobre isso? Para até, tipo, deixar a corte mais Mas livre, por né? isso que foi incluído a questão, o requisito da repercussão geral, né? Se aquele caso é emblemático a ponto de trazer
uma posição para toda a coletividade, né? Não uma Mas uniformização se do você julgado. observar, esse caso de repercussão geral, ele acaba sendo, tipo, ele repercutiu na mídia, entendeu? Mas, Diferente. A repercussão geral tem que ter a relevância do tema para a sociedade. E a relevância jurídica, não é a relevância pessoal, a relevância... não, porque o julgamento do STF ele é quase uma torcida do Fla-Flu, né? Então, vamos lá, quem é contra tá aqui, aí vai ver quem é maioria, quem é contra e quem é a favor. E não é bem assim, a gente não pode futebolizar esse julgamento, né? Tem que ter técnica. daria até um artigo, né? Um paper. Não pode popular, não pode. Não pode ser usar a expressão Futebolizar. futebolizar. Olha, então fica a dica aí, ó. Vamos fazer logo a parceria e desenvolver isso aí. E o último julgado, para a gente finalizar essa revisão aqui, veja que ficou um pouquinho extenso, né? A gente vai ter que acabar dividindo em outro vídeo, né? Mas vamos lá. Direito do trabalho. Contrato de trabalho. É constitucional a ANP 936 de 2020, que autoriza a redução de jornada de trabalho e do salário ou a suspensão do contrato de trabalho por meio de acordos individuais em razão da pandemia do Covid-19, independentemente da anuência sindical. Esse aqui é muito interessante, que eu também acredito que o STF foi muito feliz nessa conclusão desse julgado, porque não se pode ignorar o contexto da pandemia e as regras rígidas algumas leis trabalhistas para poder, no sentido de não, que vai estar havendo um retrocesso, uma sonegação dos direitos do trabalho, etc. Não, porque houve um impacto econômico gigantesco, não foi grande, foi gigantesco em muitas empresas, principalmente as pequenas e médias empresas. Claro, as grandes também sofreram bastante, mas neste aspecto, acho que foi muito prudente. Só lembrando, porque essa expressãozinha final, independentemente de anuência sindical, se não falha a memória, acho que foi o ministro Ricardo Lewandowski, que deu a liminar, dizendo que era constitucional, mas condicionando a questão dessa alteração, por meio de acordos individuais de trabalho, à homologação, à anuência do sindicato. E aí, quando foi levado para o colegiado, e aí o colegiado afastou essa previsão, dizendo que você pode fazer esse acordo individual, independentemente da anuência do sindicato. E acho que como critério de validade daquele acordo. Eu acho que foi muito bem, andou muito bem também o STF nesse sentido. Tem alguma ponderação a fazer, meu amigo Dorival? Não, nesse julgado aí eu peço vista. Eu realmente, como a gente tinha combinado, eu prefiro que a gente analise num dia, porque como se trata de uma MP, seria interessante a gente dar uma olhada na MP e tal, porque tem outros aspectos da MP que eles podem ou não caracterizar do meu ponto de vista, né, esse julgado constitucional e inconstitucional. Reconheço a relevância do julgamento, a necessidade de ser julgado rápido, né, mas tem esses probleminhas aí que a gente vai... A gente vai gravar um debate justamente só sobre esse aspecto trabalhista. E aí a gente vai deixar aqui disponível no nosso canal do YouTube. Tá certo, pessoal? Já ficou um pouquinho extensa a nossa revisão, então a gente vai parar por aqui esse vídeo e vamos iniciar um novo vídeo sobre o informativo 974 do STF. Vejam que só a revisão ficou grande, então, tanto que o nosso estudo propriamente dito deste informativo foram 2 vídeos, tá certo? Então, pessoal, valeu, até daqui a pouco. Tchau, tchau. Deixa eu só